Turma do Propósito, hein, meu irmão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui nesse início de semana para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, 2 Samuel, capítulo 14. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. Vamos juntos e, com a graça de Deus, vamos terminar essa jornada, um capítulo por dia, até estudarmos toda a Bíblia. Hoje é um capítulo que vai falar sobre o retorno de Absalão. Absalão, você lembra, ele havia matado Aminon. Provavelmente ele fez isso porque Davi deixou de corrigir Aminon. A Bíblia não menciona nenhuma atitude de Davi em relação a Aminon. O que ele havia feito era gravíssimo e ele deveria de fato ser punido, talvez até perdendo ali explicitamente o direito de ser o rei. Davi poderia deserdá-lo nesse sentido, mas não foi isso que aconteceu, não há menção, e Absalão comeu ali, preparou a vingança, né? Diz que a vingança é um prato que se come frio, e Absalão esperou muito tempo, quando ninguém estava percebendo ou pensando mais sobre o assunto. Absalão, no momento de festa, ele enganou a todos. No momento de celebração, pessoal, nós baixamos a guarda, e ao baixar a guarda ali, Aminon foi morto, como Absalão havia planejado. Absalão foge então para Talmai, seu avô materno, fica lá 3 anos em Jesur, e Joabe percebe que Davi, depois de 3 anos, está com saudade do seu filho. Então Joabe, ele planeja isso que o capítulo vai tratar, o capítulo 14, ele traz uma mulher sábia de Tecoa. Essa mulher vai com uma história montada até Davi. A história era que ela era viúva e tinha 2 filhos, um filho lutou contra o outro no campo, não tinha quem separasse, um filho matou o outro, e agora, pela lei, a lei dizia, era a lei de Talião, que quer dizer tal igual, olho por olho, dente por dente, vida por vida. As pessoas reivindicavam ali, os vingadores de sangue reivindicavam que aquele indivíduo que havia matado seu irmão fosse morto. E aquela mulher chega com essa história para Davi, desesperada, dizendo: se matarem o que sobrou, o nome da minha família será anulado, extirpado para sempre. E Davi diz: olha, vou dar o juízo a seu respeito, pode ir embora. E aquela mulher: não, caia sobre mim a culpa, porque eles vão achar que sou injusto. E Davi diz: se falarem alguma coisa, traga aqui que não vão te incomodar mais. E aí ela diz: olha, que o Senhor ouça ao rei, que não se multipliquem os vingadores, que desejam matar o meu filho. E Davi diz: olha, ninguém vai tocar num fio de cabelo dele. E aquela mulher diz assim: se eu me permite falar uma palavra? E Davi permite, era uma mulher que com certeza sabia usar bem a oratória, e ela começa a dizer: olha, naquilo que o Senhor sentenciou agora, absolvendo o meu filho, fazendo com que ele não seja morto, o Senhor está condenando a si mesmo, porque o Senhor tem um filho desterrado, teu filho cometeu um erro, está há 3 anos lá em Jesur, e o Senhor não recebe. Davi percebe, ele diz: olha, não me esconda nada, foi Joabe que mandou você. E a mulher diz: com certeza, tudo que eu falei aqui foi Joabe que mandou, e Joabe mandou com o desejo de fazer com que o Senhor resolvesse essa situação. Ela diz lá no versículo número 20, foi para mudar o aspecto deste caso que o teu servo Joabe fez isso. Porém, meu Senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender o que se passa na terra. Aquela mulher reconhecia que Davi era um homem sábio. Então Davi mandou chamar Joabe e disse: olha, traga o jovem Absalão. E aí Joabe disse: hoje eu reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu Senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe levantou e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém, só que Davi disse o seguinte: que ele volte para casa e não veja a minha face. Davi disse: eu recebo que ele volte para sua casa, mas que ele não veja a minha face. E Joabe então vai trazer Absalão. Todo mundo sabia o que Absalão tinha feito, mas Absalão tinha algumas características interessantes. Uma delas, a gente sabe que ele era perspicaz, ele era sagaz. Outra, que o texto nos mostra aqui de maneira explícita, é que ele era belíssimo. Não havia ninguém mais belo. O cabelo dele, que era cortado todo ano, pesava 2 quilos. Todo ano ele cortava, e o peso do seu cabelo era de 2 quilos. Absalão já tinha 3 filhos e uma filha, e uma delas ele homenageou a sua própria irmã, a chamando de Tamar, e era uma mulher muito bonita. Absalão, ao todo, ficou 2 anos sem ver a face do rei. Mas ele queria ser restaurado por completo. Não é que Absalão tinha apreço por Davi. O coração, nós vamos ver, o coração de Absalão tinha desprezado Davi, seu pai, porque esse não havia recriminado Aminon e ainda não tinha feito questão dele. 3 anos morando em Jesur, o seu pai manda que ele volte e fica 2 anos ainda sem ver a sua face. Que dor, como dói, como deve ter doído para Absalão, mas Absalão nesse processo, ao invés de aumentar o seu amor por Davi, aumentou o seu desprezo e o seu ódio. Nós vamos ver no próximo capítulo. E ele queria ver a Davi. Então ele toma a iniciativa, ele manda chamar Joabe, e Joabe não vem, ele manda chamar de novo, Joabe não vem. Aí ele diz para os seus servos: olha, tem um campo de Joabe aqui, que faz divisa com o meu campo, a colheita dele, coloquem fogo. E colocaram fogo, e aí Joabe foi. E aí Joabe chegou e disse: por que meteram fogo num pedaço de campo que era meu? Absalão respondeu: mandei chamar dizendo: vem cá, para que o envie ao rei, para dizer o seguinte: para que vir de Jesus? Melhor teria ficado lá, agora quero ver o rei. Se há em mim culpa, que ele me mate. Absalão se coloca ali para ser julgado. Então Joabe foi e entregou ao rei a mensagem de Absalão,
E o rei chamou Absalão, e este apresentou-se diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o beijou. Meu querido irmão, eu quero fazer uma aplicação deste texto na sua vida, apontando para a história de Cristo. Um dia, meu querido irmão, o nosso pecado nos afastou da casa do Pai. O nosso pecado nos afastou da casa do Pai. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira de Deus, mas o Senhor, Ele teve misericórdia de nós. Ele teve misericórdia e nos restaurou a sua presença. O beijo de Davi aqui a Absalão representa perdão. Absalão chegou ali, Davi não tinha como medir a questão do arrependimento de Absalão. Se o texto terminasse aqui, se o livro de Samuel terminasse aqui, nós entenderíamos que Absalão se arrependeu. Porque ele se coloca à disposição e diz, eu quero ver o rei, e se ele tiver alguma coisa contra mim, ele me mate. Ele me mate. Mas o rei resolveu ter misericórdia, absolvendo Absalão o fato de Absalão ter levado Aminon, que era o seu irmão, à morte. Assim também, meus irmãos, eu e vocês estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que poderia nos condenar. Davi poderia condenar à morte a Absalão, e estaria agindo corretamente à luz da lei. Deus poderia ter condenado à morte, sentenciado a mim e a você à morte, com base na lei, e estaria correto o seu julgamento. Ele poderia nos lançar no inferno, estaria correto o seu julgamento. O salário do pecado é a morte eterna, inclusive. Mas o Senhor, meu querido irmão, resolveu nos perdoar. Mesmo, assim como Absalão causou a morte de Aminon, eu e você causamos a morte do nosso irmão mais velho. Aliás, somente por meio dele é que nós fomos feitos filhos de Deus. Quem levou Jesus à cruz, tem algumas canções gospel que diz que foi o diabo que levou Jesus à cruz. Meu querido irmão, o diabo fez de tudo para tirar Jesus da cruz. Porque ele sabia que a morte de Cristo seria o golpe fatal, seria o esmagar da sua cabeça, seria o despojar dos principados e potestades, seria o rasgar a cédula que era de dívida que era contra nós, que pesava contra nós. Porque o salário do pecado é a morte, e o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu no meu e no seu lugar. Quem levou Cristo à morte foram os nossos pecados. Por vontade divina, como diz lá no livro de Atos, na pregação do apóstolo Pedro, que por presciência de Deus, por desígnio divino, Jesus foi crucificado. E nós o matamos. Nós o matamos. Os nossos pecados mataram o nosso irmão, Jesus Cristo. Mas o rei, ao invés de nos condenar, resolveu nos perdoar. Resolveu nos beijar. Resolveu nos acolher novamente em sua casa. Nós estávamos longe, mas ele nos trouxe de volta. Meu querido irmão, aquele que poderia nos condenar resolveu nos perdoar. Se ele nos perdoou, o que faz muitas vezes alguém achar que tem o direito de não perdoar o seu irmão? Você só é capaz de amar porque Deus amou primeiro, e Deus manda que você ame o seu irmão como ele amou você. E eu estou me dirigindo a muitas pessoas, e com certeza dentre essas pessoas tem aqueles que guardam uma mágoa, guardam um direito, uma reserva no seu coração, dizendo assim, fulano de tal não merece o meu perdão, esse aqui eu não perdoo, esse aqui eu vou guardar esse rancor, essa mágoa até o final. Meu querido irmão, você não tem o direito de fazer isso. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós colocamos uma condicional. Nós queremos ser perdoados como nós perdoamos. E mais, o Senhor Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, no final ele diz assim, se perdoardes os homens as suas ofensas, o Pai também perdoará as suas ofensas, mas se vocês não perdoarem tão pouco, o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Eu pergunto, meu querido irmão, você quer ser perdoado e recebido pelo Rei? Ou você quer viver para sempre sem ver a sua face? Então perdoe, meu querido irmão. Perdoe, que ninguém te deva nada, que você possa se sentir devedor dos outros, porque a Bíblia diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então não deva nada materialmente, mas deva sempre amor, sempre se sinta em débito com as pessoas, porque aquilo que você recebeu de Deus é muito além da sua expectativa, é super abundante, dá para você, sobra ainda para você compartilhar com outras pessoas. Um grande beijo, meu irmão, aplique essa palavra no seu coração. Amanhã nós estamos aqui para ver mais um capítulo da Palavra de Deus. Um grande beijo, uma boa semana e até mais.